A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazaré, Filho do Deus vivo, o nosso Jesus poderoso, maravilhoso, amado e fiel, que cura, que liberta, que transforma, que salva, que batiza com o Espírito Santo, que escreve o nome no livro da vida, que abençoa a vida na terra, através da sua morte de cruz, para que o aceite como único, suficiente Salvador da sua vida. A Ele, hoje, sempre e eternamente, toda honra, toda glória e todo louvor. Você nasceu para elevar, para criar algo, para crescer, para abençoar. E você não nasceu para criar coisas inúteis, mas para criar coisas grandiosas para abençoar o mundo. E você não nasceu para copiar tendências. Esse é o tema dessa palavra. Você nasceu para elevar e não para copiar tendências. Tendência tem a ver com o início. As tendências, elas estão em todos os segmentos, todas as áreas da sociedade, do mundo. As pessoas criam coisas e, através dessas coisas, tentam dar impulsos para que aquilo que foi criado tenha a tendência de algo. Mas a verdade é que nem tudo que foi criado vai dar certo. E nem toda tendência se popularizar, nem toda tendência que é criada sobre algo vai ser algo que vai trazer benefícios para a sociedade. Nem tudo aquilo que é criado, que dá um impulso para se ter uma tendência, se populariza. Porque o mundo é um mundo inovador. Deus é um Deus infinito. E Deus colocou em você, através da imagem dele que está em você. Quando Deus olha para você, Deus se lembra dele. Você tem imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem conforme a vossa semelhança. Então Deus abençoa você para você criar e não apenas copiar. Você tem elementos de Deus. Deus é um criador. Deus não é um criador porque ele criou e ele continua criando. Ele sempre foi um criador. E ele abençoa o indivíduo na terra, os seus servos, para que venha criar. E com isso você se eleva. Você apenas não copia tendências que você não sabe se vai dar certo ou não. Elas têm impulsos, mas não sabe se vai se popularizar. Não sabe se vai haver uma onda grande de tendências. Mas você foi feito para criar, para elevar, para fazer as coisas acontecerem através do poder de Deus na sua vida, se você o serve. Porque Deus é um Deus que abençoa a terra, abençoa o mundo, através dos seus filhos, dos seus servos, para que venha atender as demandas do mundo. Você veio ao mundo para fazer algo. Você não é obra do acaso. Você não veio de uma matéria inanimada, mas para criar algo. Deus te abençoa para que você venha criar algo. Você nasceu com a missão de vida que Deus colocou em você, em alguma área da vida. E quando você descobre isso, facilitará a sua vida. E você também tem a capacidade de elevar, de criar algo. E esse algo que venha a ser criado, através da permissão de Deus na sua vida, você vai abençoar a si próprio, a sua família, o mundo, sobre aquele algo que você venha a criar. E você não vai vir de copiar apenas tendências que podem ou não dar certo. Porque tendências, como eu falei, elas podem se popularizar. Elas têm um certo tempo de vida. As tendências, elas não vivem sempre. Elas têm prazos. E poucas tendências são longínquas sobre algo que se é criado. Eu uso um smartphone. É uma tendência de algo que foi criado. Quando o smartphone foi lançado, no início, ele era uma tendência, e foi uma tendência que deu certo. Mas teve tendências que teve curto prazo. Mas você não precisa apenas ver de cópia de alguém sobre algo que você faz. É natural admirarmos as pessoas, aprendemos com os outros, trazemos conhecimento através daquilo que os outros fazem nas suas respectivas áreas de vida. Mas você não precisa ser apenas um observador, um praticador daquilo que ele está te passando. Você também pode criar, você pode se elevar e criar algo para abençoar você, sua família, sua casa e o mundo em alguns segmentos ou segmento que você faz parte.
e não viver de tendências que os outros criam. Muitas coisas são criadas, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Temos a capacidade de criar. Deus é um criador, um idealizador. Tudo o que existe foi Deus que criou. E quando Deus quer criar algo, Ele vai dentro de si e cria. E Ele colocou em você a capacidade para criar algo. E através de algo que você cria, respectiva à área que você atua, você se eleva, você cresce. Porque elevação é crescimento. Elevação é aumento. Elevação é a longitude do crescimento. Você que vive em elevação, você continua crescendo. E não apenas vivendo de cópia das pessoas, sobre o desempenho das pessoas em algo que eles mesmos estão inseridos naquilo. Você não vive uma vida de copiar aquilo que você vive observando. Porque a observação é poder. Eu aprendo com as coisas que eu observo. Na palavra do Senhor diz que Salomão observava os animais e a natureza, e eu creio que ali Salomão aprendia. A observação tem um grande poder. É bom observar. Eu também observo, eu aprendo com as pessoas. Eu compreendo aquilo que as pessoas criam, eu aprendo, e eu também não copio. Eu vivo algumas tendências. Todo ser humano nessa terra, ele vive tendências. Mas eu volto a dizer, tendências, ela tem curto prazo. E poucas tendências são de longo prazo. São tempos indeterminados. Mas você tem a capacidade de criar, de se elevar e não apenas copiar. Isso faz parte da vida. Todo segmento na terra, ele tem elevação. Basta você aprender com isso, reconhecer, entender qual é a área de vida, qual é a sua missão de vida, e você se capacitar, estudar, buscar entender isso, ter um aumento de vida através da sua capacitação, e através disso, você orar a Deus, pedir a Deus uma ideia, pedir a Deus um conhecimento de algo, pedir sabedoria a Deus, como a palavra de Deus diz lá em Tiago, que Ele dá sabedoria abertamente, nas minhas palavras, para aqueles que pedem a Ele. Deus é um Deus poderoso, Deus de amor, Ele nos ama. Então, que você venha criar também. E não venha de copiar tendências, mas que você venha a se elevar. Porque se elevar é importante na vida. E se elevar é crescimento, é aumento de vida. E tendências são hoje, não são amanhã. Elevação é você criando. E quando você cria e aquilo dá certo, você começa a se motivar para aquilo que você criou, ter um aumento, o desenvolvimento e crescer, remodelar e continuar mais remodelando. Porque aquilo que deu certo vai melhorando a lapidação daquilo que deu certo. Em qualquer segmento da vida. Qualquer área de trabalho. Qualquer área. Como também na obra de Deus, você serve a Deus, faz a obra de Deus. A obra de Deus, ela é perfeita. O reino de Deus é infinito. Nosso Deus é infinito. Ele abençoará você. Ele orientará você. Qual é a área que você vem atuar. E nessa área que você vem atuar, na área singular que você vem atuar no reino dele, Ele te abençoará de uma forma extensa. E você não viver de copiar as tendências, o desempenho de outras pessoas. Mas você venha fazer também a sua parte sobre aquilo que Deus colocou em você. Porque quando Deus coloca algo em você, Ele sabe que você tem a capacidade para fazer. Você não veio à terra para ser a sombra da visão de outra pessoa. Repito, isso é poderoso. Você não veio à terra para ser a sombra da visão de outra pessoa. Existem 5 tipos de visões. E nesse quesito de visão que eu estou falando, é a visão de vida da pessoa. Algo que criou. A pessoa tem uma empresa, ela criou algo na empresa. E você copia aquilo que aquela pessoa criou. Você acha legal, porque aquilo deu certo, mas não sabe quanto tempo aquilo ali vai durar. Mas você não precisa apenas copiar. Você também se eleva, quer criar, fazer a sua parte. Então não venha viver de sombra dos sonhos e da visão das outras pessoas, mas busque a criar, desenvolver, porque se Deus colocou em você capacidade, você também tem a capacidade para criar algo, para desenvolver algo que irá lhe abençoar você e o segmento que você está à frente. Glória a Deus. Vamos ler aqui a santa palavra do Senhor, né?
Estou aqui com a Bíblia, a palavra de Deus, nosso Deus Pai Santo e Eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Vamos ler aqui no livro de João, capítulo 8, verso 38. Essa palavra é muito poderosa, diz assim a santa palavra de Deus: eu falo do que vim junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Aqui é Jesus falando. Repito, João 8,38, eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Jesus aqui está dizendo o que Deus, meu Pai, falou comigo nos céus sobre a salvação da alma de vocês, o que eu tenho que falar para vocês, o que eu venho entregando para vocês, o que eu estou abençoando vocês, para que vocês venham herdar a vida eterna. Eu estou passando para vocês aquilo que meu Pai nos céus falou comigo, conversou comigo, antes de eu vir à terra, antes de eu nascer, antes de eu chegar aqui na terra, estar aqui com vocês. Jesus estava dizendo, eu faço a vontade de meu Pai. Quando Jesus veio à terra, lá em Israel, o Império Romano, ele estava dominando. E isso é tendência. A ideia romana, que é uma ideia grega, não vou entrar nessa área aqui, tá? A ideia romana é uma ideia grega, é filosofia grega, não vou entrar aqui nessa área. Talvez um dia eu faça um vídeo sobre isso. Amém? Então, o Império Romano, ele estava lá na Judéia, ele estava em Jerusalém, e isso era uma tendência, por mais negativa que fosse, inclusive judeus, como Zaqueu, trabalhavam. Quando os romanos estavam lá em Israel, era uma tendência. O povo judeu não se dava bem com o povo romano, que era um povo opressor. Os romanos, eles mandavam homens líderes para as províncias que eles queriam dominar, na extensão do Império Romano, que foi um dos maiores impérios da história, e lá aquelas pessoas iriam, eles formavam os soldados que vinham de Roma, e lá os governadores chegavam, mandado do imperador, e lá, onde eles estavam, eles queriam dominar as províncias. Ele queria levar a cultura romana, idólatra e outras áreas que os romanos atuavam, outras visões deles, pensamento deles errados, mas eles queriam trazer e introduzir nas aldeias, nos países, em todos os lugares que os romanos iam através da extensão do Império Romano. E Jesus nasce na época da história perfeitamente, quando o Império Romano estava lá em Israel. Mas Jesus disse, repito, pela terceira vez, em João 8,38, eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós sabeis o que também viste junto de vosso Pai. Jesus, ele veio fazer a vontade de Deus, ele morreu por nós na cruz do Calvário, para que nós viemos a ter o direito à salvação da nossa alma, para ir morar eternamente no céu. Quem aceita ele se arrepende dos seus pecados como o único e suficiente Salvador da sua vida. Então Jesus veio morrer por nós, teve o seu ministério de 3 anos, mas ele viveu 33 anos, ele morreu aos 33, e lá quando Jesus estava, o Império Romano estava na Judeia, estava em Jerusalém, estava em Israel. A maior porcentagem dos judeus, grande porcentagem, era contra o Império Romano. Mas tinha judeus que trabalhavam, que era o caso de Zaqueu. Era um cobrador de impostos para o romano. Que depois ele teve um encontro com Jesus, e Jesus foi para a casa de Zaqueu. E lá Zaqueu se converteu, ele estava em cima de uma árvore. Zaqueu se converteu e ele entregou tudo o que ele tinha tomado de impostos erradamente para as pessoas e passou a servir a Deus. Então, o Império Romano era uma tendência, por mais negativa que fosse. Mas Jesus era a elevação dos céus, era a verdade. Jesus veio trazer a palavra de Deus. Ele não viveu na tendência dos romanos. Ele viu o que Deus tinha para ele, que era a verdade que liberta da Bíblia Sagrada, através da sua morte de cruz. Então, nem toda tendência ela é para sempre. É um dia, ela se acaba. Mas se ela vai... Os romanos lá em Israel, querendo dominar, tendência, aumento
para eles, expansão do Império Romano, mas o povo judeu não aceitava. Eles queriam que os judeus se curvassem, mas eles não se curvaram. Os judeus só se curvam para Deus. Mas a tendência do Império Romano, que é a filosofia grega, onde ele chegava, eles queriam dominar, e eles dominaram muitos lugares, muitas províncias naquela época. E nem todos os lugares os romanos tiveram aceitação. Através dos seus costumes, da sua idolatria, da sua forma de viver, do seu ponto de vista erradíssimo de botar o imperador num patamar alto. Eu não quero usar aqui outros termos, outras palavras. Era apenas o homem, como todos somos homens. Eu sirvo a Deus, ele não se via. Glória a Deus. Eles queriam fazer isso. Você serve a Deus. E muitos romanos, eles tinham práticas erradas. Idolatria, eles idolatravam o imperador. Ele era humano como nós, mas ele idolatrava ele. Filosofia grega. A filosofia grega fez com que os gregos viessem a criar, entre aspas, deuses, né? Dionísio do vinho, e entre outros lá. Então os romanos, eles aprenderam com os gregos, através da filosofia grega. Repito, não quero entrar nessa área aqui, para a expansão do seu império. O romano ele era um homem fisicamente romano, mas ele tinha uma mentalidade grega, um pensamento grego, através da expansão do Império Romano. Aí eles chegaram em Israel, eles queriam dominar Israel. Eles queriam criar a tendência do Império Romano. Ele acreditava no seu imperador, na idolatria dos seus deuses pagãos. Mas Jesus veio para trazer a mensagem de salvação da alma, a mensagem que purifica, através do seu sangue carmesim. Jesus curou, Jesus libertou de demônios, Jesus salvou vidas, Jesus ressuscitou como Lázaro, o filho da viúva de Naim, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, fez o cego Bartimeu voltar a enxergar, o cego do tanque de Betesda, fez o cadeirante andar e muitas outras curas e libertações, quebrando cadeias do inferno, porque ele era Deus na terra. Então Jesus, o próprio Deus, 50% homem, 50% Deus, não se apegou, porque nunca iria se apegar à tendência romana. Quando Jesus vai falar com Pilatos, e Pilatos faz perguntas a Jesus, Jesus fica calado. Ele não responde. Pilatos se maravilha com Jesus, porque ele veio trazer o reino de Deus para a terra. Quando João Batista batiza Jesus na água, que o Espírito Santo vem como uma pomba, e Deus diz, são a voz, esse é meu filho amado, a quem eu me comprazo e que é teu prazer. A partir dali ele vai para o deserto, 40 dias, 40 noites sendo tentado pelo diabo. Ele foi tentado pelo diabo na fome, na sede, na fama e na glória. Mas como sempre venceu o diabo, ele vence o diabo nos 40 dias no deserto em jejum. E quando ele sai, pronto para começar o seu ministério aos 30 anos, ele dá duas palavras, duas declarações. A primeira ele diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos foi a primeira declaração. A segunda, porque é chegado o reino de Deus. E Jesus veio trazer o reino de Deus para a terra, para salvar as nossas almas, através do seu sangue carmesim, através da sua morte de cruz. E ele não copiou a tendência romana, como os discípulos de Jesus não copiaram a tendência romana. Pedro, João, André, Mateus, Lucas, eles não copiaram. Assim como Paulo, que era Saulo, virou Paulo, eles não copiaram tendências romanas. Paulo tinha dupla cidadania, mas ele aproveitou a dupla cidadania para ele pregar o Evangelho de Cristo em Roma. Então Jesus veio à terra e ele elevou a terra através daquilo que Deus colocou dentro dele, a salvação da alma. O que ele fez é algo que ninguém podia fazer, porque ele era o Cristo. Só ele podia morrer na cruz do Calvário por nós. Só ele podia dar a vida por mim e por você. O seu sangue carmesim, nascido de uma virgem, através do poder do Espírito Santo na sua vida, através da sua morte de cruz,
nos garante a salvação da vida eterna. Como eu falo, sempre que eu abro meus vídeos, Ele salva, batiza com o Espírito Santo, abençoa a vida na terra, escreve o nome no livro da vida, que é garantia de salvação, e leva para o céu eterno de glórias, através da sua morte de cruz. Essa é a pura verdade do Evangelho de Cristo, a salvação da alma. E Deus lhe capacitou, glória a Deus, para você criar, se elevar e não viver de copiar tendências, assim como Jesus também não copiou, não viveu, e jamais era impossível aplicar a tendência do Império Romano que estava ali em Israel sobre a sua vida. Assim também como os religiosos da época. Jesus veio fazer o que Deus determinou para ele fazer, e ele foi fiel a Deus, e Deus o abençoou. Jesus Cristo de Nazaré é o único que está à direita de Deus, o Filho amado de Deus. Esse é meu Filho amado a quem eu me comprazo. Quando o Espírito Santo vem como uma pomba, vem essa voz, a voz de Deus. Esse é meu Filho amado que eu tenho prazer. Quando João estava batizando Jesus no Rio Jordão, glória a Deus, antes dele ir para o deserto, ser tentado pelo inimigo, vencer o inimigo em 4 áreas, como eu falei aqui, glória, honra, fama e poder, como ele sempre vence o inimigo, e depois vir começar seu ministério, dizer antes de começar, arrependei-vos, primeira declaração, segunda declaração, porque é chegado o reino de Deus. Ele disse porque é chegada a religião. Jesus não veio pregar a religião, ele veio pregar o reino de Deus. O reino de Deus é poder da terra nas nossas vidas. E ele não copiou tendência. Ele não copiou o modelo do Império Romano que estava lá em Israel naquela época. Ele fez o que Deus queria. Ele não fez o que os religiosos, os doutores da lei queriam. Ele fez exclusivamente, poderosamente, firmemente, toda a vontade de Deus, Pai Santo e Eterno para a sua vida. Glória a Deus. Quando Deus conversa com ele no céu, ele vem à terra, como eu falei, ele chega e dá a declaração. Aquilo que eu ouvi de meu Pai, eu entrego para vós. Glória a Deus. E através disso, os discípulos pregaram o Evangelho no mundo quando ele subia aos céus. E mais de 2000 anos chegou a nós, aqui, a mim, que eu estou pregando para vocês, dando essa palavra de conhecimento através da Bíblia Sagrada, sobre esse tema que eu estou trazendo aqui, para você aplicar na sua vida, para você entender que você foi feito para elevar e não apenas copiar tendências. Deus lhe criou para aumento de vida, de acordo com o plano dele, do projeto dele na sua vida. Porque todo ser humano nessa terra, os que servem a Deus, vive aquilo, a missão de vida que Deus tem com ele. Como cada indivíduo nessa terra também tem uma missão de vida para viver. Então, na área que Deus quer que você atue, busque a criar, busque a desenvolver, faça algo, seja inovador. Peça a Deus uma ideia, porque Deus é um idealizador. Como eu sempre falo, Deus é um idealizador. Tudo que existe, que está aqui neste quarto, aqui na minha casa, tudo que você vê, tudo que vemos ao nosso redor, antes de vir à existência, era uma ideia que estava no coração de Deus. E Deus é um idealizador, Ele sempre está criando algo, e Ele está criando ideias. Peça a Deus uma ideia, e assim querendo Deus, Ele dará uma ideia para você criar, e você irá se elevar nessa vida. Porque Deus é grande. Não fique impressionado com status temporário. Construa um legado que dê frutos. Construa algo que venha frutificar o mundo. Que você venha impactar o mundo sobre uma criação sua, a qual os outros vão se beneficiar sobre aquilo que você está criando. Porque você tem que se elevar. Você pode criar algo. Qual a área que você atua? O que você faz na vida? Aquilo que você faz na vida, aquilo que você faz, você pode ser um grande desenvolvedor. Você pode criar plataformas de crescimento que venha fazer com que os outros venham também adquirir essa plataforma de crescimento. Na área que você atua, você pode também fazer algo paralelo sobre o que você está atuando. Qual o segmento que você trabalha? Aonde você se formou? Qual é o conhecimento interno seu? Você reconhece sua capacidade? O que você pode fazer? O que você pode criar? Sobre impactar o mundo no conhecimento adquirido seu,
Qual área que você atua? Isso é importante, porque Deus dá a você sabedoria para você criar. Glória a Deus. O mundo precisa de pessoas capacitadas, compromissadas, que tenham desejo de fazer com que ele próprio mundo, que é o planeta, venha crescer. O mundo são as pessoas, o planeta também são as pessoas. Estão precisando de pessoas inovadoras. Eles estão precisando de pessoas que venham criar algo para que ele venha desenvolver. As pessoas aguardam algo que pode estar dentro de você para você abençoar o mundo com o conhecimento interno que está em você, que o mundo aguarda. Você tem que ser um autodescobridor da sua pessoa e entender que Deus, ele é infinito. Deus é infinito. Nós temos limites, mas você não sabe até onde vai o seu limite. Qual é a porcentagem, qual é a distância que está o seu limite? Seu limite pode ser longo, pode ser extenso. E aquilo que você construiu hoje, que você faz, na área de vida que você trabalha, aonde você atua, seja numa empresa, no trabalho, no comércio, qualquer área, até na obra de Deus, porque essa palavra aqui ela abrange todas as áreas da vida. Você pode trabalhar para Deus, servir a Deus, e você criar algo inovador para o reino de Deus, que venha abençoar mais o mundo, as famílias, você e o reino do Senhor. Porque Deus é um idealizador. Deus dá ideias para a obra dele, para o reino dele. E Deus também dá ideias para o segmento da sociedade, que inclui aquilo que você trabalha, inclui o seu meio ambiente. O que você faz, veste influência, além do seu nome. Seja a mudança, seja o padrão, seja o conhecimento, o desenvolvimento, seja aquilo que está fazendo a diferença no meio ambiente da sociedade que você vive, na sua cidade, para estender para o seu estado e para o país, através de algo que você venha criar. Traga esse pensamento para você, que o fato de você não ter tido ainda ser visto, é porque você estava escondido, pronto para na hora certa ser visto. E tenha esse sentimento pessoal seu, que a hora certa chegou e você precisa se desenvolver ainda mais, se elevar mais e crescer mais, além daquilo que você exerce hoje. Na área de vida que você atua, seja no reino de Deus, seja no comércio, numa empresa, no trabalho, em qualquer área, em qualquer instituição, em qualquer segmento da terra, aquilo que você atua, que é bênção para a sua vida, que você abençoa outras vidas. Busque aumentar o seu padrão. Viva além do seu nome, além do seu rosto, além do que as pessoas te conhecem. Isso é elevação. E não busque copiar aquilo que é visto pelos outros, que é normal, que é básico. Viva acima da média, busque crescer. Estar acima da média é buscar cada dia mais o crescimento. É se adequar a ele, é buscar ele. É buscar ainda mais um aumento da sua pessoa. Não ver apenas no seu nome, mas muito além dele. E buscar capacidade interna dentro de você. Saber que você pode fazer muito mais. E dobrar o joelho, orar, louvar, jejuar, buscar a Deus. Deus, me dá uma ideia. Deus me mostra algo novo, eu quero abençoar a terra, eu quero abençoar o mundo. E assim, querendo Deus, de acordo com o seu querer e sua vontade na sua vida. Assim, querendo Deus, Ele te abençoa, se Ele quiser. Porque Ele é Deus, tudo é dEle, tudo pertence a Ele. Mas, viva além do seu rosto. Busque criar influência. Transbordar a influência sua, da sua pessoa. Dê o melhor de você. Faz a obra de Deus, dê o melhor. Você tem uma empresa, dê o melhor na sua empresa. Dê o melhor no seu comércio, no seu trabalho. Você atua em uma repartição pública, dê o melhor. Se destaque. O destaque é importante porque o destaque faz com que a pessoa cresça de níveis. O destaque faz com que a pessoa, que o mundo venha colocar os olhos fixamente naquela pessoa, porque ela está se destacando. Para a honra e glória de Deus. E glorifica a Deus se você tiver um aumento no crescimento de vida. Porque é Deus quem faz, é Deus que abre as portas, é Deus que abençoa. Mas Ele permite você agir. E quando você agir, você buscar se elevar, a crescer, viva além do seu nome. Traga influência. Entenda que a marca da sua verdadeira influência não é apenas uma moda, mas algo longínquo. Porque tendência é moda,
Mas longínquo é a marca da verdadeira influência de uma pessoa e do segmento que ela representa. Isso é muito poderoso. Se você tiver essa compreensão que a verdadeira influência sua, ela não é apenas algo que é moda. Moda é algo temporário. Moda é algo temporário. Mas a verdadeira e boa influência sobre o que você representa, a instituição que você representa, aquilo que você faz parte, que é seu, aquilo que você está na frente como liderança, é a marca duradoura que você deve se elevar por toda a vida. Porque tendência é moda. A verdadeira influência é algo longínquo na vida. É importante isso, você entender isso. Que as coisas que são tendências são modas. Ela é baseada com pouco de tempo. Mas aquilo que é poderoso é longínquo. E o que é longínquo é impactante. E o que traz impacto transforma a sociedade. E tudo isso vem através de uma criação, de alguém que não quer permanecer na mesma, que não quer permanecer na pausa, mas se elevar, que compreende que tem uma capacidade para fazer algo crescer, para ir mais adiante e fazer com que a sua pessoa, o seu rosto, o seu nome, não seja apenas lembrado sobre aquilo que faz, mas como impacto na vida das pessoas. Glória a Deus. Glória a Jesus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele impactou não apenas a Israel, não apenas as aldeias próximas a Jerusalém, não apenas toda a região, mas a palavra santa de Deus, ela trouxe impacto para o mundo. Na época, há 2000 anos atrás. E até hoje, ela traz impacto. Ela transforma as vidas. Ela faz com que pessoas que estavam na lama possam ir a lugares de um patamar mais alto. Deus me transformou. Deus já me usou para Ele transformar pessoas. Isso vem através do reino de Deus, para quem aceita nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, através da sua morte de cruz. Jesus, quando veio à Terra, Ele veio trazer o reino de Deus. E Ele não copiou a tendência da moda romana. Por mais que fosse ilegal, era uma tendência. Mas Jesus fez tudo que Deus queria que Ele fizesse. E o poder de Deus está sobre toda a terra. A terra está cheia da glória de Deus. Porque Deus é grande, é poderoso, é maravilhoso. E Ele abençoa para você se elevar. Se você orar e buscar Ele. Você não está aqui para reagir emocionalmente. Você está aqui para viver e atuar com inteligência, com sabedoria sobre a sua vida. Você precisa entender que a sua palavra tem peso quando você traz a verdadeira e duradoura influência sobre as áreas de vida que você atua. Quando você atua com a verdadeira e duradoura influência, a influência que você conquistou através de algo que você criou, que trouxe elevação, que impactou o mundo, a sociedade, sobre algo que foi feito através de você, criado originalmente sobre a sua pessoa, através de uma ideia, de um pensamento seu, que antes você orou, pediu a Deus para Deus te abençoar, e Deus fez com que você criasse algo, você foi inovador. Então, através disso, você levou a sua pessoa, não apenas o seu nome, mas a sua pessoa, e através disso você criou uma influência duradoura da sua vida. E essa influência duradoura, ela abençoa a sua própria vida, a sua família, o meio ambiente, o segmento que você está à frente. Porque você criou algo, isso tornou notável. Toda grande empresa, quando ela cria algo, traz para ela algo notável. As pessoas começam a comprar os produtos da empresa que criou algo. Quando o comércio se destaca, não é apenas o nome do dono da empresa, do diretor do comércio que está se destacando, mas aquilo que ele criou, o produto criado, a inovação que trouxe o resultado positivo e se mantém positivo e crescendo e elevando de tal empresa, de tal comércio, de tal área que essa pessoa atua, seja em qual área que ela atua, que ela criou, onde o mundo está consumindo aquilo que foi criado, porque essa pessoa, ela buscou criar, elevar e não viver de moda, de tendência sobre algo que os seus concorrentes e os outros criaram. Você pode criar, você pode fazer com que as tendências
venham a ser apenas tendências ultrapassadas, mas e viver à distância daquilo que você criou, de algo que você fez, que elevou o patamar da sua empresa, o nome da sua pessoa a ser falado pelas pessoas. O produto daquela pessoa é muito bom. O que ela tem para oferecer através da empresa dela é muito bom. Ela trata bem, ela é bem condicionada, traz um ótimo assessoramento. Eu quero o produto da empresa daquela tal pessoa. Eu quero negociar com o comércio dela. Eu quero tratar com ela sobre algo. Por quê? Porque você tem a verdadeira influência. A influência que tem longas datas, que não vive apenas da moda. Nem todos se dispõem para trazer um novo curso na sociedade, para trazer a transformação necessária para abençoar o mundo, o planeta, o país. Nem todos têm essa disposição. Trazer a transformação necessária é importante. Isso destaca, isso traz elevação, isso aumenta a verdadeira influência. Como eu falei, que é longínqua e não vive de moda, que é através apenas de coisas criadas momentâneas de tempo, que tem nada a ver com elevação. Tendência é moda, mas trazer transformação na sociedade é elevação. E nem todos se dispõem a isso. E muitos perdem por não se dispor. Muitas pessoas que podiam crescer um pouco mais não trazem o crescimento porque isso não se dispõe para essa transformação, para se elevar, que é importante na vida. Muitas coisas travam, param, porque permanecem nas mesmices e outros crescem. Naturalmente falando, eu já vi empresas crescerem, empresas fecharem as portas e continuarem pausadas, não crescerem mais. Porque não buscam inovação, não buscam crescimento, não buscam a transformação necessária sobre aquilo que a sociedade pede, que é longínquo. Vive apenas da moda do momento, com tendências. E tendência não traz crescimento para nenhuma área da vida, nenhum segmento. Uma vez eu fiz um vídeo, falei que a tradição, ela interrompe o crescimento. A tradição não é boa. A tradição ela é boa para algumas áreas da vida. Mas a tradição, ela não eleva. E muitas empresas, muitas áreas, comércio, vivem de tradição. Tradição não traz crescimento. O que traz crescimento é elevação, é a transformação verdadeira. Você vai operar quando você se dispõe na transformação verdadeira, na influência pura e verdadeira, que você não vai ver apenas do nome, mas sim de trazer influência sobre algo que você está criando. Toda a sociedade vai direcionar os olhos para você, sobre o segmento que você está à frente. E a sociedade vai seguir e praticar e comprar, fazer negócios com aquilo que você está à frente. Quando você se permite a sair da inércia e fazer com que aquilo que você está à frente está em elevação, que vem também do crescimento. Isso é muito poderoso na vida. Qualquer área de vida precisa de elevação. E não viver apenas do nome, de uma imagem, do nome de uma empresa, de algum segmento que a pessoa está à frente. Isso é muito poderoso. Trazer verdadeira influência sobre algo que você faz, na forma de você levar algo, quando você vai iniciar, você não precisa da aprovação da multidão. O tempo, a eficácia do tempo, o poder do tempo, vai testemunhar ao seu favor sobre aquilo que você criou, sobre aquilo que você está fazendo, sobre você fugir das tendências que são modas e não copiar aquele modelo, mas criar algo para o seu crescimento, crescimento da sua empresa, do seu comércio, da área que você atua. Se você faz a obra de Deus para você abençoar o reino de Deus com algo inovador, porque Deus ele é infinito. Você não precisa da opinião das pessoas. Você precisa apenas viver aquilo que você deseja realizar, aquilo que é bom, que é gratificante, que honrará o nome do seu Deus no reino dele, na obra de Deus. Aquilo que vai abençoar o seu trabalho, que vai abençoar, que vai honrar também o nome de Deus. Porque tudo que temos que somos pertence a Deus. Se Deus não fizer, nós não fazemos nada. O próprio Jesus disse a sua palavra: sem mim, nada podereis fazer, mas com Jesus podemos tudo. Glória a Deus. Então, sem Jesus não dá para fazer.
Porque é Ele que faz, é Ele que abençoa, para que a gente venha fazer. É Ele que nos dá saúde e a capacidade para criar algo, se Ele não dá. E se você não serve a Deus, venha servir nosso seu Deus, para Ele abençoar a sua casa, a sua família. Não só em áreas da vida, em segmentos da vida, a qual estou abordando aqui através do tema da palavra, mas em todas as áreas da sua vida. Porque Ele é Deus, Ele ama, Ele quer te abençoar, Ele quer te salvar, te abençoar. Não é apenas a maior totalidade da vida, porque a maior riqueza da vida é a salvação. Deus não só te dá a salvação, Ele te dá uma vida abençoada. E sobre a porta que Ele abrir para você, a área que você vier atuar, de acordo com querer e vontade de Deus na sua vida, Ele vai te abençoar, vai te dar ideias. Ele também, assim querendo Ele, te dá projetos, bons pensamentos para criar algo, capacidades em você. E para a obra dele, Ele te dá dons, assim querendo Ele, Ele te abençoa para fazer a obra dele, o reino de Deus, para salvar vidas, salvar almas. Isso é poderoso, é maravilhoso. Isso é grande. Isso é poderoso. No reino de Deus tem elevação, porque Deus é infinito, é crescimento. Deus atua em crescimento. Deus faz tudo em crescimento. Tudo de Deus é grande, é poderoso, é crescer. É acima de tudo, porque Ele é Deus. É Ele que abençoa. Se Ele não fizer, não fizemos nada. Então você precisa fazer a vontade de Deus sempre sobre o que Deus quer que você faça na sua vida. Porque a vontade de Deus, como diz a Santa Palavra de Deus, é boa, perfeita e agradável. E viver a vontade de Deus é tudo na vida. Glória a Deus. E Deus lhe abençoará e você se elevará. Não vai copiar a tendência, mas crescerá. E quando os outros estão parados, você está crescendo. Quando você está focado em resultados, um dia os resultados virão. E os resultados são maiores do que as vozes que um dia tentaram diminuir você. Quando você deu início a buscar algo para obter resultados, as vozes erradas vêm para te dizer que isso não vai ser bom, isso não vai ter efeito, não dará certo, você não irá conseguir. E são vozes erradas, são as vozes contrárias que tentam contrariar aquilo que você quer se elevar, que você busca crescer e busca te manter em nada, nem no médio, mas em nada, porque não quer que você cresça. Não dê ouvido às vozes erradas das pessoas que chegam tentando te diminuir, que entram em argumento com você como fossem facilitadores para te ajudar, mas na verdade os seus corações não estão contigo. Eles não querem que cresçam, não querem ver o seu crescimento. Eles estão camuflados como amigos, como pessoas legais, leais a você, com argumentos, entre aspas, saudáveis para te abençoar, mas dentro de si, no seu intuito, é a sua destruição. E você não precisa dar ouvido a esse tipo de pessoa. Você não precisa da promoção dos outros, do ponto de vista deles, das vozes erradas. De fato que você precisa ouvir aquilo que é apresentável, que traz aprendizado, sobre que é para ser aplicado sobre algo que você queira criar. Que você vai se submeter a aprender para criar, para abençoar. Mas dá ouvidos a vozes erradas, às pessoas que não querem te abençoar para crescer, não entre por esse caminho. Chegarão muitos perto de você. Quando você cria um projeto, e você tem um objetivo com esse projeto, as pessoas virão, mas virão contra você. Poucas virão a favor. Grande maioria contra. Porque eles se incomodarão. Porque eles são aqueles que copiam tendências e vivem de tendências. Mas você é alguém que está em elevação, crescimento, se elevando, e o seu intuito é crescer. É o desenvolvimento seu, da sua pessoa, do segmento que você está à frente, que você segue, que você faz parte, o segmento que você lidera. As vozes erradas virão. E você não pode dar ouvido a esse tipo de voz errada. Você tem que focar, olhar para Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. Pedir a Deus uma orientação para Ele te abençoar sobre a área de vida que você atua. E Deus, assim querendo, Ele vai te abençoar. E através da vontade de Deus, que você vai olhar só para Deus, você será abençoado. Eles podem negar a sua história, desqualificar o seu nome, negar a sua jornada, desnutrir tudo aquilo que você fez, mas tem uma coisa que eles não podem fazer,
eles não podem negar os seus resultados. As vozes erradas é algo desafiador, porque elas atuam no início, quando você está começando, elas atuam no meio e elas continuam atuando. Eles querem negar aquilo que você é, mas eles não conseguem, porque não tem padrão de verdade sobre isso. Mas tem algo que eles não podem negar. É os seus resultados. Quando alguém tem uma vida em Deus, confiando em Deus, vivendo obediente a Deus, Deus vai abençoar essa pessoa. E essa pessoa terá grandes resultados de vida. Os opositores virão contra você. Eles virão furiamente através da tua pessoa. Eles chegarão perto de você. Ele vai tentar negar a tua jornada, tentar desnutrir o teu nome, desqualificar tudo aquilo que você faz. Mas não podem negar os seus resultados. Alguém que tem a vida firmada em Deus, que busca Deus, que serve a Deus, que confia em Deus, Deus está com ele e está sobre a bênção de Deus e Deus permite ele criar algo, eles virão, mas não pode negar o resultado, não pode negar quem é a sua pessoa. Eles podem falar, eles podem construir uma narrativa mentirosa sobre a sua pessoa, sobre o que você faz, o que você exerce, até sobre o segmento que você está à frente. Mas os seus resultados, eles não podem negar. Ninguém nega o resultado de alguém que está em elevação, porque elevação é crescimento e o crescimento é bênção e a bênção também, naturalmente, trazendo para a vida é sucesso. Eles não podem negar. Antes deles tentarem negar, ele vai distribuir toda a sua negatividade. Eles vão contaminar todo o meio ambiente que você está presente. Eles vão tentar combinar. Eles vão tentar. Eles combinam entre si. E através dessa combinação entre eles, vão destilar algo negativo sobre a sua pessoa. Onde não é verdade. Mas se tem algo que vai destruir toda a narrativa errada deles, todas as vozes erradas deles, são os seus resultados. Os seus resultados não podem ser negados. Não vai ser negado. Porque Deus é grande se você confia em Deus e serve a Deus. E Deus te abençoa. E quando Deus te abençoa, você tem grandes resultados. E você para de dar explicação. E você cultiva a execução. Você pega todos desprevenidos. E essa ação sua traz abalo sobre a vida deles. Porque eles podem trazer umas narrativas de desnutrição sobre aquilo que você faz. Porque o que você faz é produtivo. O que é produtivo é nutritivo. Aquilo que nutre é aquilo que cresce. A árvore, tudo que está sendo nutrido, abaixo do solo está crescendo. Tudo que está sendo nutrido. Uma árvore, ela está abaixo do solo. Ela está em crescimento. Você não vê o crescimento dela, mas está passando por um processo abaixo do solo. Mas quando ela cresce, ela cria frutos. E através desses frutos cai as sementes dos frutos e mais frutos virão. Isso é nutritivo, isso é crescimento de vida. Isso é elevação. Então, quando você para de perseguir e de dar satisfação e passa a executar aquilo que você é a promoção, passa a executar, isso vai pegar eles desprevenidos. Porque você também deve atuar no silêncio. O crescimento de uma árvore é abaixo do solo, está em silêncio, ninguém vê. Mas quando ela dá a impulsão no solo, que ela começa a crescer, ela começa a enraizar, ela começa a dar os frutos, e ela vira uma linda árvore. E isso é produtivo, isso é crescimento. E não vai haver ninguém que venha questionar os resultados dos frutos da árvore. As pessoas vivem de julgamentos, de apontamentos sobre a vida das pessoas. Elas questionam todas as áreas de vida e tipos de atuações que as pessoas têm. Mas os resultados, ninguém consegue questionar. E é nessa hora aí que aquilo que é feito com maldade em oculto cai por terra. Primeiramente porque Deus vê, e Deus é um Deus de justiça. A Bíblia diz que o trono de Deus é amor, mas é justiça.
Deus é amor, é justiça. E o seu trono é justiça. Glória a Deus. O trono de Deus é justiça, diz a palavra do Senhor. E Deus vê tudo, Deus sabe tudo. E eles se perdem através da ação de Deus contra aqueles que se levantam contra ti. E trazendo para o estado natural, eles se perdem, porque você tem resultado. Você cultiva o crescimento, a elevação, e não vive de copiar tendências. Isso traz resultados. E resultados nutre para a produção. Da produção se vê um crescimento na vida. E os resultados, ninguém pode questionar, ninguém pode apontar. Tem que se mova. Busque elevar. Existe algo dentro de você, implantado dentro de você, que é capacidade. E a sua capacidade contém aptidão, potenciais, habilidades que você aprendeu e continua aprendendo. Se mova para criar algo. Para você não viver de cópia de tendências que são modas, mas de algo longínquo, que é através da criação de algo. E você pode criar algo sobre aquilo que você está à frente. Se você faz a obra do Senhor, peça a Deus uma ideia para abençoar o reino de Deus. Se você tem uma empresa, um comércio, um trabalho, você trabalha numa repartição pública, você trabalha para alguém, você pode subir de cargo através do seu destaque como pessoa. Para se destacar como pessoa, é você se mover, buscar aprender, se elevar, que através disso vem o crescimento. E orar, buscar, louvar, adorar a Deus, para que você venha ser abençoado no seu crescimento. Vozes erradas virão, como eu falei aqui. Pessoas se levantarão, mas que você venha cultivar o certo e o correto sobre o que é a sua pessoa, sobre o que é para você fazer. Venha entender que ninguém é igual a ninguém. Existem 8 bilhões de seres humanos nessa terra, ninguém é igual ao outro. Cada uma pessoa tem uma capacidade diferente. Venha compreender também qual é a missão de vida, o porquê você nasceu, o que é para você fazer na terra. E se você serve a Deus, venha entender também o que Deus tem com você na obra dele, o que Deus tem com você na terra. Isso vai facilitar a sua forma de viver e através disso você vai buscar aprender a se aperfeiçoar nessas áreas de vida. Porque quando você busca aprender a se aperfeiçoar em áreas de vida que é para você fazer, sobre o que é a sua vida, a sua missão de vida, o porquê você nasceu, o que é para você fazer e o que Deus quer que você faça, você vai crescer. E através desse crescimento, você vai se destacar através da bênção de Deus da tua vida. E isso vai ser produtivo. Você vai nutrir todos os dias o teu crescimento. E quando você nutre o teu crescimento, você está crescendo, está se elevando. Isso é bom para você, para sua família, para o meio social, para o mundo que precisa daquilo que você tem dentro de você. Isso é elevação. E não viver de tendências. Porque tendências, como eu falei, elas são como moda. Elas atuam por pouco tempo, médio tempo. Muitas não saem do lugar e outras vivem crescimento. Isso é tendência. São os modelos de desenvolvimento, crescimento de ações do aquilo que é tendência, daquilo que se inicia. Mas você pode criar algo que é se elevar. E através desse algo criado, você ser abençoado com aquilo que você vem a criar. Porque Deus é infinito. Peça a Deus uma ideia. Peça a Deus um pensamento para você criar algo. Tendências, quando são boas, ela não é ruim. Tendências também podem abençoar. Quando são longínquas sobre aquilo que é bom. Porque toda tendência que é algo que é criado, que é longínquo, é bom. Mas a maioria são apenas iniciantes se acabam. Então você pode criar. Porque Deus deu a capacidade para você criar algo. Isso vai te abençoar. Na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, homens de Deus, no Antigo e no Novo, não viveram tendências. Os discípulos de Jesus, eles viveram na época de Jesus, quando o Império Romano estava. E a tendência da época, por mais negativa que fosse, era uma tendência. Um Império Romano, algo que estava se iniciando, e ficou alguns anos lá em Israel, como praticamente em toda a Europa, algumas partes da Ásia, da África e toda a região ali do Oriente Médio, o Império Romano, ele estava se estendendo. Isso era uma tendência, por mais negativa que fosse. A filosofia grega romana estava crescendo. Mas Jesus, ele fez a vontade de Deus, como eu falei aqui na sua Santa Palavra. E os discípulos de Jesus também.
Pedro, Simão, ele era um empresário, um pescador, dono da companhia de pesca, junto com seu irmão André. Ele não seguiu a tendência romana. Os discípulos de Jesus não seguiram a tendência romana. Paulo, ele era um perseguidor, ele estava em tendência. Mas quando ele teve um encontro com Jesus no caminho para Damasco, houve uma transformação. Porque quando Jesus chega, tem transformação. Então ele se chamava Saulo e ele virou Paulo. E Pedro e Simão virou pescadores de homem e Paulo virou um dos maiores, ou talvez o maior evangelista da história. Como os outros também foram evangelistas da história. Então quando Jesus chega, ele traz transformação. José, ele viveu no Egito, mas ele não copiou a tendência do Egito. Ele era judeu e ele servia a Deus. O fato de José não copiar a tendência do Egito, mesmo sendo governador do Egito, isso era impactante, porque ele viu os seus irmãos que estavam em fome, que o venderam, jogaram ele no buraco e ele perdoou os seus irmãos. Ele não copiou a tendência do modelo de vida egípcio. Ele era um hebreu. Assim também como outros servos do Senhor, que saíram das suas parentelas, mas não copiaram as tendências dos outros ambientes, mas continuaram servindo. Moisés foi criado no estilo de vida e modelo egípcio. Ele era um hebreu. Ele foi colocado no Nilo pela sua irmã. A filha do faraó encontra e leva para os domínios do Egito. E lá ele se torna um hebreu morando no império do Egito. Moisés foi o maior estadista da história. Mas antes dele fazer 2 milhões saírem do Egito, 2 milhões de povo hebreu que estavam escravizados, através do poder de Deus na sua vida, Moisés tinha um estilo de vida egípcio. E lá tinha tendências no Egito. Muita idolatria. Sobre deuses e outras coisas mais. Mas quando Moisés está em encontro com Deus, ele é transformado e através do poder de Deus na sua vida, ele liberta aquele povo. Quando ele liberta o povo, ele estava em elevação. Ele estava trazendo crescimento, desenvolvimento para aquele povo. O povo vivia estagnado, preso, 400 anos de escravidão. Quase 2 milhões de pessoas. Mas Deus usa Moisés para tirar elevação, algo novo, crescimento. Porque Deus é um Deus infinito em crescimento. Deus liberta aquele povo. Eu estou sendo aqui fiel às palavras do tema. Deus liberta aquele povo. Isso é crescimento. Eles viviam de escravo, tinham mentalidade de escravo, estilo de vida de escravo. E passa a ter mentalidade de servo de Deus, de filho de Deus, estilo de vida que Deus queria que eles tivessem. Isso é poderoso. E Moisés foi o maior estadista da história. Criado no modo de vida egípcio, mas era hebreu. Mas quando teve um encontro com Deus, ele muda. E toda aquela tendência do Egito sai dele e ele se torna uma nova criatura. Porque Deus é grande e poderoso. Vamos ler aqui a Santa Palavra de Deus, que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 2, diz assim: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Aqui é o único relato que tinha de Jesus quando ele estava crescendo na sua juventude, como também tem um relato aos 12 anos, quando ele estava ensinando nas sinagogas aos religiosos, os doutores da lei. Jesus foi criado em Israel. E os doutores da lei, através das suas tendências, dos seus aprendizados, do seu lado religioso, não penetraram nada, suas palavras em Jesus. Jesus os ensinava. Porque Jesus veio trazer o reino de Deus, a salvação da alma. Jesus, ele não aderiu, que ele nunca ia aderir à tendência romana, que estava na época, nem a dos religiosos, os escribas e os fariseus da época, mas sim ao que Deus queria que ele fizesse, que é vir à terra, morrer por mim e por você, pelos nossos familiares, pela humanidade na cruz do Calvário, para termos o direito da salvação eterna. Jesus fez toda a vontade de Deus, e ele está à direita de Deus. Daniel era um judeu, vivendo no Império Babilônico, o império mais rico daquela época. O Império Babilônico, hoje, ele teria algumas bolsas de valores. E Daniel era um judeu vivendo em um país estrangeiro. Mas Daniel tinha um espírito excelente, ele servia a Deus
Ele orava 3 vezes por dia a Deus. Ele se tornou o primeiro-ministro do maior império pagão da história, que era o Império Babilônico. E através de se tornar o primeiro-ministro, ele abençoou seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, para serem também administradores do Império Babilônico. Mas Daniel, antes de se tornar o primeiro-ministro do grande império pagão babilônico, que era o império mais rico da época, ele sempre foi fiel a Deus. Ele não adorou a estátua de Nabucodonosor, nem ele e seus amigos. Ele se recusou e seus amigos a comer o manjar do rei. E Deus deu a eles livramento na fornalha ardente, aos seus 3 amigos, e a Daniel na cova dos leões. E os acusadores de Daniel e seus amigos foram jogados na fornalha ardente e na cova dos leões. O rei Nabucodonosor, que se exaltou, Deus fez ele comer capim como um boi. Glória a Deus, porque Deus é grande. E Daniel foi abençoado em outro país, em outra cultura, a cultura idólatra do Império Babilônico, o império mais rico da época. E Daniel não seguia a tendência do edito que foi feito pelo rei para adorar a estátua. Ele não adorou a estátua, era uma tendência. A estátua era uma tendência, algo novo. Ele não adorou. Mas Deus deu vitória a Daniel, livrou ele da cova dos leões e seus amigos da fornalha ardente. Jesus o livrou seus amigos. E Daniel se tornou o maior primeiro-ministro da história de um grande império pagão, o Império Babilônico, porque Deus era com Daniel. E Daniel trouxe elevação, crescimento. Ele abençoou o Império Babilônico através do poder de Deus na sua vida. Ele se tornou o primeiro-ministro e abençoou seus amigos a se tornarem também 3 administradores do Império Babilônico. Daniel estava em primeiro lugar, estava acima, porque ele era o primeiro-ministro. Mas ele abençoou seus amigos, que foram administradores, porque Deus era na vida de Daniel. O mundo hoje, ele cria tendências destruidoras pecaminosas. E esse tipo de tendência você não pode aderir, porque leva a pecar contra Deus. E pecar contra Deus e morrer sem Jesus leva para o inferno, que é a morte eterna. Mas o mundo também cria tendências boas, que você não pode aderir completamente. Você pode aprender com aquelas tendências, por mais momentâneas que sejam. Mas, em tudo antes, orar, louvar, adorar a Deus, para Deus dar o direcionamento a você sobre o que você deve fazer, sobre as tendências. Você nasceu para elevar e não para copiar tendências. O mundo, ele inicia com tendências em todos os segmentos da vida. São coisas que são criadas. Umas não chegam nem a iniciar, outras têm um curto prazo, outras de médio prazo e algumas seguem adiante. Mas você não pode se adaptar completamente àquilo, você pode aprender até usufruir, mas não colocar totalmente para você e não copiar aquilo para você em todo segmento da sociedade que você faz parte e que você atua e sobre o que é para você fazer nessa vida. Você precisa entender que você tem a capacidade de criar. E se você orar, louvar, buscar, jejuar a Deus, servir a Deus, assim querendo Deus, Ele vai te dar as condições para você criar algo para abençoar você, sua vida, sua família e todo o segmento que você faz parte para a honra e a glória de Deus. Porque você nasceu para levar e não para copiar tendências. Você pode aprender com as pessoas. É bom, eu amo aprender com as pessoas, eu aprendo com as pessoas. Mas eu posso fazer a minha parte, eu posso criar algo para eu, automaticamente, através do poder de Deus na minha vida, porque Ele quer abençoar. Deus me abençoar, eu tenho a ação de tentar, buscar fazer algo, criar algo, e Deus, através do seu santo poder, permitir que esse algo seja feito, e isso me abençoar para a honra e a glória de Deus. E depois de eu me abençoar, através do poder de Deus na minha vida, o querer dele na minha vida, Deus permitindo ser abençoado, abençoar minha família, as pessoas e o mundo, através daquilo que foi criado, que é elevação, que é crescimento. Do crescimento levar a bênção, da bênção levar para o sucesso, e isso é bênção na vida. O crescimento de um indivíduo, da sua casa, da sua família, e daquilo que ele faz parte, do segmento que ele faz parte, seja na obra de Deus, já é abençoada, sempre eternamente. A igreja, ela segue sempre abençoada, mas você pode sim abençoar a obra de Deus, fazer com que você seja um inovador para abençoar o reino de Deus, porque Deus é infinito, e abençoar um trabalho,
alguma coisa que você faça na vida, algum filho nasceu, porque o mundo espera e aguarda sobre aquilo que está dentro de você, a tal capacidade que Deus introduziu em você para o mundo ser abençoado. Isso é muito poderoso e importante. As tendências sempre existirão. As coisas sempre vão ser criadas. Você vai usufruir daquilo que é criado, mas você também pode criar aquilo que é criado. Que aquilo que seja criado, seja você criando, você elevando. Automaticamente, você está elevando, você vai abençoar o mundo através daquilo que Deus colocou em você e o nome do Senhor será glorificado. Porque Deus é bom e Ele é fiel. Aqui a Santa Palavra de Deus, nosso Deus poderoso, maravilhoso, amado, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diz assim, no livro de Lucas, capítulo 19, verso 10, diz assim a Santa Palavra do Senhor: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aqui as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o Filho do Homem, ele fala dele, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Toda a humanidade estava perdida, contaminada, através da desobediência, do pecado de Adão. Mas Jesus veio para nos dar vida, para nos salvar, e essa vida que Jesus veio para nos dar vida, não é apenas vida abençoada aqui na terra, mas a vida eterna. Porque tudo aqui vai passar. Tudo aqui vai passar. As tendências irão passar. Aquilo que é criado, qualquer área da vida, vai passar. Aquilo que Deus venha permitir você criar. Sobre você ser uma pessoa inovadora. Sobre você elevar as coisas. Para abençoar o mundo, para te abençoar, você e sua família. As áreas que você atua, um dia irá acabar. Porque tudo isso aqui um dia vai acabar. Novos céus e nova terra virão. Vai haver uma grande transformação no final dos 1000 anos de Jesus. Vai haver uma grande transformação nos céus. Assim eu creio, no universo. Não sei como vai ser, mas vai haver uma grande transformação. E novos céus e nova terra virão. Tudo isso aqui vai passar. No céu você não precisa de nada material. Porque no céu tem tudo que você precisa. O céu é um ambiente de glória, de poder, de Deus lhe abençoar com aquilo que não chegou nos teus ouvidos, nos teus olhos, no teu coração, nenhum sentimento seu. Deus tem preparado para aqueles que amam, que servem a Ele. Como você, se você serve a Ele, você ama a Deus. Se você é fiel, obediente a Deus, você ama a Deus. E Deus tem preparado coisas maravilhosas para você no céu. E se você não serve a Deus, venha servir a Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas 19, 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Através da morte de cruz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da cruz pesada que ele levou, colocaram a coroa de espinho na sua cabeça. Quando ele morre na cruz do Calvário, ali ele morre por você, pelos pecados de toda a humanidade. A Bíblia diz que foi um amor tal, um amor infinito que ele morreu por você. Ele te ama. Se você não serve a Ele, Ele quer salvar você, sua casa, sua família. Ele quer te abençoar aqui na terra. Ele quer batizar você com o Espírito Santo dele, preparar você para a obra dele, te abençoar em todas as áreas da sua vida. Mas é necessário você aceitar Ele como único e suficiente Salvador da sua vida. Aceite o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, para Ele salvar a sua alma, para você morar eternamente no céu de glórias, porque Ele te ama e Ele quer te salvar. Deus é grande, é poderoso, é fiel. Amém!